esse trabalho, na verdade, foi o primeiro trabalho que eu recebi na Câmara dos Deputados em 2015. Né? Foi um deputado que ele é mestre, ele é engenheiro civil e mestre em Harvard. Então, e o primeiro trabalho que eu recebi, então eu tive uma especial dedicação porque era a minha ambientação. Acho que o Fernando está rindo porque provavelmente deve ter tido, na hora da distribuição do trabalho, imaginaram que eu, vindo das Forças Especiais, do Exército, 21 anos, talvez fosse dar um viés diferente. Você pegou o trabalho leve, eu peguei logo o CPI do Grupo de Extermínio do Nordeste. Então estava bem, na verdade. Bom, mas eu vou falar bem rapidamente a discussão. E eu queria só retomar alguns aspectos históricos, eu não vou falar, vou só citar, para dizer que quando eu recebi esse trabalho, a primeira coisa que veio à minha mente é o tanto que as Forças Armadas sempre estiveram do lado correto da história, as Forças Armadas brasileiras. Então, estavam lá ao lado de Dom Pedro I na Declaração da Independência, a Maria Quitéria já foi falada aqui, também nas lutas pela consolidação da independência, ou nas lutas que houve para consolidar, ou para desenvolver, ou para definir a questão da hegemonia, né, brasileira, ou pelo menos para definir, ter uma certa paz e estabilidade naquela região, ou quando o Exército decidiu não ir adentrar as selvas para correr atrás dos escravos que fugiam, né? O Exército, voltando da Guerra do Paraguai, se recusou a fazer esse tipo de trabalho, tendo visto que havia lutado com os negros juntos, né, escravos, e quando voltaram, como é que o Exército ia agora para as selvas para capturar aqueles que eram seus irmãos de armas, né? E depois apoiaram a abolição da escravatura, né? Apoiaram lá, foram figuras proeminentes na questão da proclamação da República, ou o Marechal José Pessoa, que foi combater na Primeira Guerra Mundial como capitão ao lado das forças francesas, depois voltou para cá planejou a Academia Militar das Agulhas Negras e na sequência fez o primeiro projeto de Brasília, né? Não foi feito por Lúcio Costa nem por Niemeyer, foi um marechal do Exército. Né? Os brasileiros que lutaram lá nas trincheiras, alguns da Primeira Guerra, ou as enfermeiras que já foram faladas aqui na Segunda Guerra Mundial, a nossa Marinha, a Força Aérea lá no Senta-Pua, depois lá no Suez ou na República Dominicana. Bom, o que as Forças Armadas então, as nossas Forças Armadas, na verdade nós, né? O que a gente defendeu em todas essas ocasiões? Por que a gente lutou? E por que morreram, né? Por que nós brasileiros morremos? Então, na verdade, para defender aquilo que era certo. Foi por isso que a gente... E é por isso que quando eu estava nesse estudo, me veio assim, o que é o certo nessa questão? Aí eu não queria falar, eu sou advogado, tinha que falar, estou no ambiente legislativo, tinha que falar um pouco de aspectos jurídicos, mas não queria me ater a isso, porque eu sabia, estava vindo de 21 anos de exército, sabia que os aspectos jurídicos são importantes, mas não convencem as forças. E eu queria passar uma mensagem que tivesse uma capacidade de convencimento maior. E aí eu parti para o lado empírico. Né? E na minha opinião, as forças têm uma responsabilidade nisso, isso é uma opinião pessoal, porque as forças são, em vários aspectos, são referência para a sociedade brasileira. No fluxo de carreira, um cadete que entra na academia militar sabe que, potencialmente, pelo seu mérito, ele pode chegar a 4 estrelas. Um juiz que faz prova hoje, um promotor, não sabe se vai ser ministro da STF. Muito provavelmente não vai ser. Então, e as forças garantem isso, né? A possibilidade de chegar lá pelo seu mérito. Sistemas de avaliação que são coerentes, baseados em regulamentos. Bom, uma série de aspectos que as forças podem, de alguma maneira, contribuir para a sociedade e permitir que as mulheres adentrem sem qualquer restrição se as forças permitem isso, nenhuma outra instituição vai ter, na minha visão, vai ter coragem de não permitir também. Isso já foi falado. O mais importante dessa parte da discussão é rebater alguns argumentos, né, que são mais, tipo, argumento psicológico. As mulheres são mais frágeis psicologicamente que os homens. Aí, será que é isso mesmo? A gente vê as juízas, promotoras enfrentando problemas no dia a dia muito mais graves do que a maioria de nós aqui enfrenta, fora talvez o Félix, né? Situação de ameaças, de morte, etc. E já temos oficiais ou militares nas polícias mulheres, né? Nas polícias militares que são operações especiais. Pô. Fizeram cursos semelhantes ao curso de ações de comandos, né? Que tem aprovação em torno de 10% a 15%, e elas superaram esses. A gente viu lá no curso de Guerra na Selva, 2 mulheres, temos mulheres paraquedistas. Então, mulheres comandantes submarinos na Noruega, no Acre ou Roraima da Europa. Então, esse tipo de argumento
é um argumento que cai rapidamente, tendo em vista, então, é necessário fazer uma análise caso a caso. Assim como acontece com os homens também. Quando eu fui fazer o curso de comandos no Exército, fiz uma avaliação psicológica, como outros candidatos fizeram, alguns foram contraindicados, eram só homens. Alguns não tinham habilidade psicológica para ser comandos. Isso pode acontecer também com mulheres. Um universo vai ter, talvez algum universo, né, uma parte desse universo não vai ter capacidade ou habilidade psicológica para enfrentar os desafios. No aspecto físico também, tem várias evidências empíricas de que, na média, as mulheres... Existe, então, essa curva aí de Gauss ou de Bell, né, que os homens têm um desempenho, na média, maior, mas só que se a gente colocar ali algumas linhas, ali, né, tipo, admitir que o logístico pode ter um padrão físico menor, né, o apoio ao combate um pouco maior, o combatente um pouco maior, e as operações especiais seriam o ápice, sempre vai ter, ainda que menos, uma proporção de mulheres e de homens que atinge todas as faixas. Então eu não vou bater tudo aqui, mas a ideia desse gráfico é mostrar isso, que sempre vai ter, né, entre homens e mulheres, fisicamente, e eu não vou abordar o aspecto psicológico ou o aspecto intelectual, porque nesses dois, na minha visão, não existe diferença. E a maioria das reprovações nesse tipo de curso, em modo especial nas operações especiais, não tem a ver com a parte física. Atingindo um padrão físico mínimo, o que diferencia, na verdade, é o aspecto psicológico. E nesse campo, na minha visão, as mulheres não têm nenhuma deficiência, né? nem no aspecto físico. É uma questão só das curvas terem uma certa defasagem. Influência na coesão da tropa, né? Poderia ser um argumento desfavorável. Bom, tem várias pesquisas que indicam que isso não acontece, inclusive na AFA, estudos norte-americanos. Questões ligadas a possível aumento de crimes sexuais. Então, existe o Código Penal Militar, que tipifica o crime de estupro. Certamente, nenhum comandante vai permitir em nenhum momento que isso aconteça. Né? E se acontecer, certamente vai ser severamente punido. E em caso de guerra, a pena em grau máximo é a morte. Então, está resolvido em termos de ação de comando, hierarquia e disciplina. O papel da mulher na sociedade já foi falado. Né? Não tem preconceito, estereótipo, né? Não vou nem abordar isso. Então, a ideia maior é que haja um privilégio do desempenho em detrimento do sexo. E como última reflexão, minha parte já acabou, imagine agora na Academia Militar das Agulhas Negras. As 40 mulheres, 37 que entraram agora. Provavelmente, pelo fato da seleção ter sido terem reservado somente 10 vagas para elas, provavelmente elas ocupam a parte superior da classificação da turma. E não, a gente não pode se espantar se uma delas venha a ser a 01 da AMAN. Quando chegar ao término, no final do ano que vem, vai colocar todo mundo lá no auditório, vai falar assim, ó, bom, 01 da AMAN, levanta e pode vir aqui escolher sua arma. Aí, bom, já aconteceu com todas as turmas dos oficiais que estão aqui, com a minha turma. Aí vamos supor que a 01 da AMAN seja uma mulher. Ela vai levantar e vai ter 5 meses fechados para ela. Infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Por quê? Com base em quê? Nós já temos mulheres, guerreiras de selva, paraquedista, caveiras das polícias, né? Qual que é o argumento para impedir? E no caso da Marinha, que impedia, né, e agora está mudando, a ideia dos fuzileiros e da Armada, há uma lei que impede. A gente pode discutir a constitucionalidade da lei, mas existe uma lei. E no caso do Exército não existe lei. Foi feito por uma portaria. Ou seja, ainda é mais frágil, né, essa divisão. E vai ser, na minha opinião, vai ser constrangedor se a 01 da AMAN, pelo seu mérito, levantar e for privada de escolher a arma de vocação simplesmente por ser mulher.